Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Arte Informa. Sou Lourdes Luz e nesta temporada temos a parceria da Galeria 18 de São Paulo. Hoje vamos conversar com Sérgio César, o arquiteto do papelão. Seja bem-vindo, Sérgio. Oi, Lourdes. Oi, galera do Arte Informa. É um prazer bater um papinho rápido com vocês, falar um pouquinho da minha arte. Bora então. Para começar, conta como é que a arte entrou na sua vida. Bom, a história da família é assim. Eu comecei de filho dos meus pais, que eram da roça, né? Que era do interior do Norte Fluminense, no Rio, um lugar chamado Macaé, e onde meus avós tinham terras lá, criações e tudo. E eu passava uma vez por ano, né, nas férias. Os meus pais nos levavam, eu e meu irmão, para essa roça, para o fogão de lenha, sem luz, né, em contato realmente com a natureza. E lá não tinha brinquedo, né, porque é uma coisa muito legal, que quanto mais você passa sufoco, mais criativo você fica. E aí os brinquedos lá dos meus primos, era muito legal, que era a lata de óleo, eles faziam como se fosse o ônibus. Aí tinha a lata de sardinha, que ela virava o carro, né? O automóvel. E as estradas a gente ia abrindo assim, nos barrancos que tinham no terreno, né? No terreno, na área, que era muito grande. E a gente criava estradas e não tinha essa coisa do brinquedo comprado, pronto, né? A gente criava... Eu aprendi a criar com eles e começar a ter esse olhar, né? Da lata, você olha uma lata, já não era uma lata, era um carro. Então, eu fui trazendo isso comigo. E chegou um ponto depois na minha vida que eu via o meu pai aproveitando, como ele era porteiro de um prédio, em Laranjeiras, quando as pessoas jogavam os móveis fora, os móveis usados, ele juntava sempre ele juntou esse material e uma parte desse material ele doava para os moradores do morro, né? Que tinha muita desabamento e as pessoas perdiam seus móveis, seus armários, né? Seus utensílios, e ele dava de presente para as pessoas, ele juntava para dar de presente. E, ao mesmo tempo, ele pegava algumas coisas. Então, assim, ele mudava o pé do armário. Assim, era um armário, eu lembro de um armário que ele tinha, 3 pés do armário eram muito bacanas, ainda estavam de época. Aí o outro armário ele fez com cabo de vassoura. Então, esse olhar que ele ia tendo de modificar, de reaproveitar os materiais por necessidade, né? A caixa d'água da casa que ele comprou era um galão naquela época. Era um galão de óleo mais limpo. Ele limpou, conseguiu reutilizar esse galão e aí acabou virando uma caixa d'água, sabe? Ela funcionava. Ele tinha uma coisa assim dessa funcionalidade dos objetos. Aí eu fiquei vendo muito isso, muito essa transformação através da nossa necessidade, né? Do sufoco, a gente criava mais. E aí começou a surgir... Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui. Eu me lembro de uma história que você me contou da bicicleta. Bicicleta. Ele fez uma bicicleta para você. Eu me lembro dessa história. Em algum momento você me contou. Olha, essa história da bicicleta é uma história que me emociona muito. Porque eu via meu pai, assim... Às vezes ele passava, eu vi ele passando com um guidão de bicicleta. Aí outras vezes eu vi ele passar assim, corrente, o pedal. Não, eu fui vendo, ele sempre passava com pedaços de coisa, pedaços de bicicleta, né? E eu achava que ele estava juntando aquilo ali para ele dar para as pessoas lá do morro, para fazerem um carrinho, para puxar madeira, essas coisas assim. Mas na realidade ele estava preparando uma bicicleta para mim, né? E no dia do meu aniversário essa bicicleta estava pronta e ele me deu de presente. E a coisa assim que eu tenho muito que mexe sempre comigo é porque esse movimento que ele fez, né, ele não sabe o bem que me causou em termos da minha arte.
porque e eu não pude agradecê-lo, né? Porque eu achava que aquela bicicleta não tinha valor, porque eu vivia num prédio de classe média alta. Eu era filho do empregado e da empregada doméstica. E onde todos os seus amigos do prédio tinham aquelas bicicletas Caloi, importadas e tal. E ele me deu uma bicicleta que eu apelidei até de Frankenstein, né? Que era uma peça de cada bicicleta que ele encontrava. Mas esse movimento que ele fez foi muito importante na minha vida, sabe? Depois eu segui primeiro trabalho que eu fiz em termos de arte foi com pedra-sabão. Eu comecei a trabalhar com pedra-sabão, com sabão, esculpindo em sabão, depois esculpindo em pedra-sabão. E a nossa casa lá, eu ainda estava morando com eles. A nossa casa lá de porteiro, ela era muito pequena. Ela tinha um quartinho, uma sala pequena, um banheiro pequeno, cozinha pequena, assim, era impressionante o tamanho. E eu comecei, né, eu comecei a trabalhar em casa, assim. Eu pegava pedras menores, aí lixava dentro de casa, né? Olha que doideira, num lugar tão pequeno eu lixava dentro de casa. Também lixei até o dia que o passarinho do meu pai morreu, porque o pó da pedra é muito fino, então o passarinho não conseguia aguentar, mas, né, infelizmente morreu. E aí meu pai botou um ponto final nessa coisa da pedra, sabe? Você não vai trabalhar com pedra. E para ele era muito complicado, porque assim, Luiz, antes de eu entrar na arte, eu fui jogador de futebol. Eu joguei no Flamengo, eu joguei com o Zico, joguei com o Adílio. Depois eu fui para o América do Rio. Mas eu queria ser artista plástico, sabe? Eu queria ser artista. Então, eu jogava futebol para ajudar meus pais e conseguir viajar. Eu fui para a França em 1974, numa época que era mais barato as pessoas viajarem para os Estados Unidos do que para a Europa. E aí eu passei um mês lá jogando futebol, um torneio. 74 fui para a França com o Flamengo. Eu tinha 14 anos de idade. E aí conheci a Europa. Mas eu não gostava de futebol, eu gostava de olhar, de observar as coisas e saber mais da cultura, né? Porque eu jamais iria imaginar assim que um dia eu voltaria à Europa, sabe? E aí vi lá a arquitetura francesa, eu ficava alucinado de ver aquelas arquiteturas, assim, é uma coisa que sempre me impressionou. Aí voltei pro Brasil, e aí em 78 eu fui para a Espanha, jogando já pelo América. E lá eu não ficava junto com os jogadores, sabe? Eu treinava, mas os jogadores naquela época ficavam muito jogando baralho e tal. Eu aproveitava para conhecer, eu queria conhecer. Eu fui no Museu do Prado, eu andava para cima e para baixo lá, junto com os chefes de delegação, né? Que eles que conheciam. Eles aproveitavam a Europa. Os jogadores naquela época, pelo menos do time que eu joguei, não aproveitavam. De estar numa outra cultura, né? De ver uma outra cultura, de abrir a cabeça, Eu gostava de fotografia, aí pude comprar minha câmera fotográfica. E um belo dia eu parei de jogar futebol. Eu falei, não, vou ser artista, eu quero ser artista. E foi uma decepção para o meu pai, porque ele queria ter um filho jogador de futebol. E eu não queria ser jogador de futebol, eu queria fazer escultura, desenhar. Só que no nosso país, você imagine só, você é um cidadão negro, da classe baixa, né? Pobre. E pensar assim, eu vou viver da arte, naquela época era meio difícil. Eu não sei como é que está agora, mas agora o movimento é outro, né? Mas naquela época era muito difícil mesmo, muito. E como é que você fez essa virada para chegar no arquiteto de papelão? Aonde foi o ponto de virada aí? Eu fazia, por exemplo, eu estava pintando o meu ateliê, aí caiu uma tinta em cima de uma camisa que estava na mesa, em cima da mesa de trabalho, né? Que eu tive um cursinho comecei a dar oficina de papelão no ateliê, que era meu e tudo. E aí a tinta caiu em cima, eu peguei o rolo, passei por cima da camisa. Aí o que estava embaixo ficou impresso na camisa, no tecido. Aí eu fiquei pensando assim, caramba,
se eu fizer, descobri uma técnica, se eu fizer isso com tinta de tecido numa camisa, eu vou criar minhas estampas e vou conseguir sobreviver. Aí eu comecei a fazer sudário de serrote, martelo, né? Tinha uma galera do rock que adorava a camisa preta com martelo de construção mesmo, sabe? Serrote de construção, garfo. Eu comecei a usar o relevo dos objetos. E aí comecei também não só usar o relevo dos objetos, como a criar cordões, pulseiras e brincos com osso de boi, com cabide de madeira, sabe? Eu pegava as cabides antigas de madeira, eu cortava, eu lixava, misturava com corda, osso de boi e vendia. Eu vendia muito, né? Essas coisas assim. E depois dessa loucura toda, que eu descobri essa maneira de usar o relevo, aí eu já estava vendendo, aí comecei a vender camisa, é uma coisa que me sustentava, sabe? E aí tinham pessoas que vendiam camisas para mim, né? Aí comecei a ver essa estampa. Aí um dia eu tinha recebido uma encomenda de 50 camisetas. E aí eu terminei 50 camisetas, terminou a tinta, terminou as camisas. Eu vi uma caixa que estava assim embaixo da minha mesa de trabalho, tinha uma caixa de papelão. Aí peguei a caixa, ela já estava 6 meses embaixo da mesa. E o que aconteceu, assim, eu peguei a caixa, fiquei olhando e falei, vou fazer uma casinha. E aí na minha cabeça veio, fazer casinha de boneca, negócio de casinha de boneca e tal. Só que nas minhas andanças, eu tinha curiosidade de conhecer os cortiços lá do centro do Rio. Inclusive, 2 vezes eu passei sufoco, porque as pessoas do cortiço achavam que eu era policial. E eu entrava, eu ficava olhando o movimento das pessoas. Você estava parecendo o próprio X9, né? E tinha uma coisa do meu tamanho, eu era muito grande. Então, assim, quem é que vai, naquela época, nesses ambientes, assim, achar que eu era um artista plástico? Os caras falando, tu é policial e tal. 2 vezes tiveram umas coisas complicadas que aconteceram. Uma, eu estava passando ali na Rua do Lavradio e aí vi passei na porta do cortiço, vi que tinha um quarto aceso e tinha uma luz bacana, assim, interessante e tal. Aí eu entrei no salão do cortiço e eu lembro que a parede era toda cheia de recorte de mulher nua, e um monte de recorte de revista, uma escadaria bonita de madeira e tal. E tô eu lá olhando. Aí começou a descer gente, gente de sair do quarto e tal, e acharam que era policial. Eu tive sorte porque eu tava com umas 4 fotografias da minha arte no papelão, no meu bolso. E aí eu mostrei para as pessoas, assim, os traficantes que estavam lá, os moradores e tudo, que eles não acreditaram muito que aquilo era de papelão. Aí eu mostrava assim um pedacinho onde tinha um pouco do papelão, eu mostrava, não, olha, é de papelão e tal. Bom, convenci, me saí bem, aí tomei café na casa das pessoas lá, os bandidos da região, assim, ficaram mais tranquilos e eu pude voltar para casa sem nada acontecer. E da outra vez foi numa esquina da Lavradio também, num outro cortiço, que eu fui gravar uma entrevista para TV. E no início da entrevista, assim, estavam arrumando as coisas, desceu um rapaz com uma pistola e começou a querer arrumar confusão. E aí eu fui falar com ele. Falei, eu vim fazer uma entrevista, porque eu retrato o que vocês vivem, tá, papá. Ele não acreditou, mas aí eu tinha a fotografia, mostrei, aí ele permitiu, guardou a arma, permitiu a gravação, assim. Bom, então eu ia vendo essa coisa do meu trabalho, né? Eu não gosto de reproduzir, porque quando você reproduz, você não cria, né? Então eu comecei a entender o sufoco do que é morar num casarão, assim, era um quarto, tinha casarão que quarto era dividido por lençóis, mas não é o mesmo parente dormindo do lado do outro lençol. Era uma outra família vivendo, você dividido por um lençol. As condições higiênicas desses lugares, assim,
Era impressionante. Então eu vi ali as roupas penduradas e eu comecei a ligar uma coisa na outra. Eu falei assim, eu acho que eu vou retratar a poesia que tem dentro desse caos, a poesia que tem dentro dessa miséria, sabe? E aí comecei a fazer. Eu comecei a... Aí lembrava de família tal, de lugar tal. Eu fui num cortiço. O síndico do cortiço enorme, também ali na Rua do Lavradio, ele está até, eu não sei se demoliram, eu não sei o que fizeram com ele, mas ainda tinha gente morando lá, mas estava caindo muito aos pedaços, né? Essa falta de cuidado que tem com a história da nossa arquitetura, né? Então, eu não sei como tá, mas eu tive que ter permissão dele para entrar no cortiço, e aí pude entrar no quarto deles. Eu lembro de cada lugar, cada coisa que tinha no quarto. Eu lembro dessa criatura, sabe? Assim, como ela estava vestida, como é que era o banheiro. Eu tenho todas essas imagens até hoje na cabeça. Assim. Eu poderia retratar esse lugar hoje com a maior tranquilidade. E aí foi isso. Como eu não coloco personagem nas minhas obras não existe o personagem. Quer dizer, ele existe, não tem, é o personagem lá em massinha ou escultura em madeira ou papier-mâché. O que está lá dentro do meu trabalho é emoção. Você olha, você vê a panela, você vê... eu queria dar um movimento às minhas obras, né? Como é que eu vou dar um movimento à minha obra se a pessoa... não tem um boneco lá, não tem uma escultura lá dentro de pessoas para contar uma história, né, para ter um movimento. Aí eu comecei a observar o seguinte, se você tem uma vassoura na porta, né, eu sempre colocava a vassoura na porta, vassoura escondida atrás da porta, que é muito engraçado. Teve algum movimento ali, alguém teve que botar aquela vassoura na porta, né? Ou alguém varreu, ou alguém vai varrer a porta, sabe? Uhum. Então, a maneira que eu consegui dar movimento nos meus trabalhos, assim, a roupa no varal, alguém lavou, alguém botou para secar, e alguém vai tirar vai tirar essa roupa de lá. Então já tem um movimento. A lata que está no canto. Tem uma coisa interessante, você coloca as pessoas que olham o seu trabalho quase como coautor do trabalho, né? Na medida em que elas imaginam quem está ali, quem mora ali, quem utiliza aquele lugar. E isso sempre me emocionou, entendeu? Uhum. Sempre me emocionou, porque teve uma exposição no Rio Designer Center, porque eu comecei expondo, foi muito engraçado. Eu expus no Museu Nacional de Belas Artes. Foi no período que tinha teve uma exposição internacional, aí a diretora do museu tinha visto meu trabalho na Feira Hype, que eu consegui um espaço para expor. Na Feira Hype, eles davam espaço para o artista expor, uma estrutura boa para ter o espaço. E aí passou uma pessoa, uma mulher, que ela passou tal, aí faltando pouco tempo para terminar a feira, ela me deu o cartão e falou, ó, o seu trabalho é para museu, não é para cá. Você me procura e tal. Aí, não acreditei, né? Museu Nacional de Belas Artes e tal. E aí fui lá, levei meu material e ela escolheu, foi no período que o Goiá, né, teve a exposição do Goiá, é Goiá ou Goiás? Goiá. E ela falou, olha, vai ter essa exposição e como vai passar muita gente, você vai fazendo um espaço, aí me deu uma galeria, foi ótimo, assim. E eu fiquei muito surpreso, falei, cara, conseguiram passar 5.000 pessoas na minha exposição. Eu falei, meu Deus do céu, cara, 5.000 pessoas é um volume, né, considerável de pessoas e tudo. E aí foi... E como é que você foi parar na abertura da novela? Eu fui fazer... Eu fiz essa exposição no museu, mas aí por questão de sobrevivência, né, tal, foi um período que os shoppings estavam com área para expor arte e tal, e me deram uma sala para eu expor. E passou uma gerente do Rio Designer, falou, olha, cara, aqui não é lugar para você expor, não. Quando você terminar a exposição, você vai ter que fazer a exposição no Rio Designer Center.
E eu falei, pô, sabe, redesigner, Leblon, né, aquela coisa. Eu tinha ido uma época que tinha umas feiras de miniaturas, mas são aquelas miniaturas que você compra os objetos, né? Compra a, a, a jarrinha, a cadeira, a mesa, tudo é comprado e você vai montando. E eu levei foto do meu trabalho, cara, que é assim, a cancela de papelão, é um muro de palito de churrasco, entendeu? Poxa, essas coisas assim. E eu cheguei lá, o coordenador da exposição, né, da exposição falou, não, você não pode expor aqui, isso não é miniatura, não dá, não combina. Tá? Realmente não combinava não, né? Era um monte de casarões europeus e eu com barraco e cortiço do Rio de Janeiro. Aí quando eu recebi esse convite do Rio Designer, falei, mas vão deixar eu entrar lá para expor? Falei, não, claro. Tal. Olha, galera, vocês não acreditam. Eu fechei um contrato muito bom financeiramente. Foi um total. Aí eu fiz exposição no Rio Designer do Leblon. Eu fiz um mês, foi prorrogado mais 15 dias. Depois fui para o Rio Designer da Barra. No Rio Designer do Leblon foram 20 mil pessoas. Nossa! A exposição. No dia da abertura tinham 500 pessoas. Assim, eu fiquei realmente muito impressionado e me deu um gás, né? Aí foi aí que na exposição do Leblon passaram umas pessoas da Globo perguntando se eu poderia dar textura, se eu faria textura, a textura que eu coloco na miniatura, em cenário da Globo. Então, pô, eu falei que faria. Não, se aparecer eu faço e tal. E passaram 3 anos depois, né? Foi em 2004 a exposição lá. Em 2007 eles me procuraram para fazer a abertura da novela. Né? O Hans Donner procurou para fazer a abertura da novela do horário nobre, né? Naquela época era uma novela das 9 e tudo. E aí gelei, né? O que eu vou fazer? Eu tive a sorte do Hans Donner. Ele queria que eu fizesse o meu trabalho, a minha favela, ele não interferia em nada. Ele me deu um tamanho X, que no final eu tive que fazer muito maior, mas ele não queria interferir. Ele falou, uma favela tem que ser plana. Aí eu fui naquela favela Rio das Pedras, eu tive autorização lá do pessoal para poder... Porque eu queria sentar numa birosca lá para ver como é que as pessoas jogam sinuca, o que conversam, pegar aquele clima todo, né, das pessoas. E eu consegui, foi uma coisa emocionante, que eu fui até o final da favela, que é enorme, e eram coisas assim, foi misérias que eu nunca tinha visto em canto nenhum na minha vida. Então me tocou muito. E dentro da favela que eu fiz, eu retratei esses pontos. É que ela ficou muito grande, ela ficou com 64 metros quadrados. Nossa! Foram 9.500 barraquinhos. Haja trabalho aí. Você fez sozinho? Não, eu e 9 pessoas. Tá? O menino que me auxiliava, que era o Robinho, e aí aparecendo gente. Apareceu uma menina que foi me entrevistar. Acabou começando a cortar papelão, não quis ficar. Foram 2 egressos penais, foram ex-alunos meus, foi o pedreiro que virou cozinheiro. Então, era um Big Brother dentro do meu ateliê. Foram 28 dias, dormindo 1h30 por dia, para cortar 9.500 barracos. Eu dormia 1h30 por dia só, coisa que eu não faço mais isso. O problema é assim, quando nós chegamos para entregar a favela, tinha um palco. Só que aquele pedacinho que eu fiz, eu achei que ia ter um pedestal, né? Foi 8 metros por 2,5, e lá eram 64 metros quadrados. E aí, em 2 dias, a minha equipe, a gente conseguiu fazer o resto, né, da favela. Mas é uma coisa boa, né? Que eu consegui mostrar aquilo que eu acho da favela, sabe? Ninguém quer morar dentro de favela, sabe? Ninguém quer morar onde tem esgoto, onde cai esgoto, sabe? É fantasia uma pessoa falar que gosta de morar na favela do jeito que deixaram a favela, sabe? Sem esgoto, sem nada, né? Aquela violência toda. E eu retrato a favela
com uma coisa bem poética mesmo, uma coisa da poesia. É a poesia do caos que eu procuro retratar assim, nesse trabalho. E foi a segunda favela que eu fiz na minha vida. Eu não fazia favela, eu só fazia casarões antigos. A favela, né, veio, me contrataram, aí eu tive que fazer essa coisa, mas abri um caminho danado para essa galera jovem que estão fazendo favela. Tem uns artistas lá de São Paulo, jovens, que se inspiram, né, no meu trabalho, tem escolas que fazem trabalho de arte com jovens inspirados na minha arte. Está sendo muito legal agora ver que tem segmento, né? Agora tem um grupo de São Paulo, tem no Rio também. Sabe, é um legado isso, né, Sérgio? Isso é um legado, né? Um legado importante, né? E é muito legal, sabe? É uma coisa rápida assim do meu trabalho. Tem muita gente que eu não conhecia, que olhava para o lugar, que eu não sabia onde era, e contava a história toda daquela casa, porque aquela casa existiu num lugar tal que eu nunca fui na minha vida. Meu Deus do céu. Teve uma exposição. A exposição lá do Leblon, foram 3 irmãs, e elas choravam copiosamente, choravam porque tinha uma obra que eu fiz. Aí ela falou, essa escada aqui meu pai botou no dia disso. Aquele vidro quebrado foi fulano de tal que jogou uma pedra e quebrou. Fulano aí contava a história do fulano todo. E aí, assim, tinha uma garagem, que não era garagem, ela falou assim, isso aí era o depósito de bebida que ele tinha. Ele tinha um depósito de bebida, a gente brincava aqui, tal. Eu nunca fui na cidade que as mulheres eram. Entendeu? É muita história, é muita história. Nossa, eu tenho muita história para contar. O tempo eu acho curto. que a gente vai ter que fazer. Eu acho que a gente tem que o podcast 1 e podcast 2. Agora me conta aqui. Você tem. Eu sei que você não está mais morando no Rio. Quais são os seus projetos no Nordeste? Você vem por aqui, exposição fora do Brasil. Como é que está seu ano de 2025? O ano de 2024 já está acabando, né? Eu tô assim, cheguei num lugar, não conheci o Quilombo, já conversei com as pessoas do Quilombo, mas aí é um Quilombo que eles não é questão desorganizados, né? É impressionante. Deixou o político entrar e aí acabou que não consegui fazer. Que um dos projetos que eu quero fazer é comprar um terreno ou conseguir um terreno com uma construção. Eu quero fazer um museu do papelão. Então é retratar as casas do Nordeste, as casas do interior, os quilombos, e trabalhar junto com criança para ter um lugar de visitação, um lugar onde ele se torna autossustentável em 3 anos. Então a verba é pouca para começar isso tudo e tal. E fui chamado para um centro cultural, que eles querem fazer um centro cultural aqui próximo de casa. Eu tô pensando realmente se vale a pena, né, fazer, porque quando mistura religião com arte, religião, né, com política, é uma coisa que me desanima um pouco de participar. Mas o meu objetivo é montar o primeiro museu do papelão do Brasil, sabe? De fazer uma escultura de papelão, uma cidade de papelão, que ela não vai ter fim para terminar, sabe? Ensinar jovens a dar sequência e vai aumentando, retratar as casas antigas do Quilombo, tentar contar as histórias dos quilombos através desse reaproveitamento de lixo, entendeu? Porque, infelizmente, a maneira que eles estão tratando o lixo, não só aqui na Paraíba, como em Natal, como nas cidades de praia, algumas, é um descaso muito grande, sabe? E aí eu quero mostrar para esses jovens que essa cultura de jogar o lixo na rua, ela tem que ser mudada. E ela pode ser mudada através da estampa, através da própria arquitetura, né?
das histórias de moradores antigos de serem retratadas, né? Esse é o projeto, né? Esse é o projeto. Eu tive uma perda muito grande no meu acervo, porque eu contratei um pedreiro para fazer um ateliê coberto para eu ter as minhas obras de papelão, ele não cobriu direito, então eu perdi umas 10 obras do meu acervo, assim, eu perdi obras de chorar, mas estou fazendo sobre encomenda, né? Assim, eu vendi para o Rio, eu já fiz 2 obras para o Rio, fiz exposição no Museu Cais do Sertão, no Recife, e foi muito engraçado que eu levei uma obra, né? E eu não queria vender essa obra, eu botei ela bem alta, assim, um preço alto. Eu falei, não quero vender. Então, botei um preço alto. E aí o que aconteceu? Alguém comprou? Eu fiz parte da inauguração. Aí fui lá em Recife, passei a noite lá, voltei para cá, para João Pessoa. No terceiro dia me ligaram pedindo Pix e a obra foi para Brasília. Eu acho que eu vou botar o preço mais alto ainda, porque as obras que eu tenho agora, Lourdes, é tudo para, sei lá, para o meu acervo, sabe? São obras que eu tenho muito ciúme delas. Eu tenho 9 obras prontas, então eu posso até fazer exposição, tal, mas eu vou mexer com exposição daqui a um tempo. Não estou pensando em fazer exposição. Eu estou pensando em construir o Museu do Papelão. Você pode contar conosco por aqui. Hoje o Rodrigo Calixto ia estar participando dessa conversa nossa, ele gosta muito de você e eu tenho certeza que ele vai gostar de colaborar também com esse Museu do Papelão. E, claro, quero que ele escute, assim, que é um grande abraço nele, que eu fico louco com aqueles trabalhos de madeira que ele faz, assim, porque a madeira, ela tem uma textura, eu fico louco quando eu vejo esses troncos, eu vejo a madeira, né, essa coisa viva, essa coisa orgânica, e eu sou fã desse trabalho dele, eu fico babando, assim, pô, e é uma excelente pessoa, né? bom, teremos, quem sabe a gente pode fazer algum trabalho, algum projeto juntos aí. Não, ele vai adorar, porque aqui o que não falta é madeira para ele trabalhar, para ele pesquisar, para ele inventar as coisas dele. Mas o passo é o Museu do Papelão. É a cidade, porque tem muita gente que me procura para ver onde é que está meu trabalho, e tem muito turista que gosta de miniatura, e dá para você gerar emprego para jovens, sabe? Não deixar esses jovens sentirem o gosto da arma, o gosto do caminho meio empenado, né? Que o final é sempre triste, né? Então, assim, tentar ver, né? Mas eu vou conseguir. Aos pouquinhos eu vou conseguir, eu já estou vendo um terreno aqui em frente à minha casa, então vai ser melhor ainda, e tentar começar a ver quem é o dono e como é que eu faço para ter um galpão e ir fazendo, sabe, Lourdes? Cada dia é uma casa, cada casa é uma história, cada história você pode reverberar para os jovens isso e para as pessoas que chegam interagirem, né? Eu acho que quem for visitar vai poder fazer trabalho também, vai poder criar, deixar o seu pedaço ali. Adoramos a conversa, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi, assim, uma grande oportunidade de rever e rever também a sua vontade de criar esse Museu do Papelão. Bom, queremos lembrar que estamos no Instagram, @arte.in.forma e @galeria.18. Semana que vem, ou muito em breve, teremos mais Arte que Informa.